Saudações, primeiro B, primeiro C, tá tudo em paz na medida do possível? Espero que sim, né? Então, nós vamos hoje fazer a correção da atividade que foi deixada outro final de semana, né? Dando prosseguimento, essa parte de estudo do átomo que a gente está aprofundando, agora essa parte de distribuição, né? Organização dos elétrons no átomo, como é que eles estabelecem essa organização, quais são os padrões para que isso aconteça, tá bom? Então espero que vocês apreciem, é uma parte muito importante do conteúdo, né? Esse conteúdo de distribuição eletrônica, ele é muito importante não apenas agora no primeiro ano, mas para a sequência dos estudos dentro da química, né? Até para efeitos de questões de Enem e tudo, é um conteúdo sempre muito bem explorado, tá bom? É uma coisa muito básica de química para a gente dominar isso aí, certo? Então nós vamos fazer essa correção, mas antes da correção nós temos nosso lembrete sobre se alguém recebeu ou não esse símbolo aí, né? Nas turmas. Veja só, pessoal, para a gente ser objetivo, né? Houve participação sim, e pessoas que acertaram, não nas duas turmas, no primeiro B. Então a pessoa que respondeu certo, sendo a primeira pessoa a responder no primeiro B, foi Maria Luísa, mais uma vez. Parabéns, Luísa, pelo seu empenho, né? Sempre participando, sempre dando sua opinião aí no desafio. As outras pessoas que participaram também a gente agradece. E vamos seguir, né? No final a gente tem mais um desafio deixa para a semana, para essa semana agora, certo? E no primeiro C não houve vencedor do desafio nessa semana, tá bom? Então acompanha aí que a gente deixa esse desafio no final da aula, ok? Mas vamos relembrar, né, pessoal? Vamos relembrar qual era esse desafio e qual era a solução dele, tá bom? O desafio era esse aí, ó, simples, né? A gente tem nessa parte aqui de cima, ó, a soma de três flores vermelhas aí, e como elas são idênticas, para dar 60 quer dizer que cada uma vale 20, não é isso? Na parte de baixo a gente tem a soma de uma vermelha com mais duas azuis, para dar 30. Se a vermelha é 20, pela lógica cada azul vai ser 5. Então a gente tem o valor da vermelha e da azul, 20 a vermelha e 5 a azul. Na terceira parte diz assim, uma azul idêntica às anteriores, menos duas amarelas dá igual a 3. Então se aqui é 5, eu tenho que diminuir 2 para poder ficar 3, né? Aqui vai ser 2, mas como tem duas flores aí amarelas, quer dizer que cada flor amarela vai valer 1, ok? Então a gente tem 1 para amarela, 5 para azul e 20 para vermelha. Na última parte a gente tem uma amarela mais uma vermelha vezes um azul. Vamos ter cuidado, pode ter alguma pegadinha, né? Se os desenhos estão idênticos aos anteriores. A amarela sim, a vermelha também. Agora se você dá uma olhada na azul, essa azul aqui da última linha, ela tem uma pétala a menos do que as anteriores. Então se um azul dessa valia 5, a gente associa que cada pétalazinha dela vale 1. Como aqui só tem 4 pétalas, então essa flor azul aqui, né, ela vai valer 4 e não 5, porque ela tem uma pétala a menos do que as anteriores. Aí vai ficar 1 mais 20 vezes 4. 1 mais 20 vezes 4, pela ordem das expressões numéricas, nós temos que efetuar logo a multiplicação e depois a adição, né? Então fica 1 mais 20 vezes 4. Tem que multiplicar logo. 20 vezes 4 dá 80. 1 mais 80, 81. Tá bom? Essa seria a resposta do nosso desafio. Vamos acompanhar que no finalzinho a gente deixa um novo desafio aí. Certo? Mas vamos antes das nossas correções, né? A gente sempre está deixando agora, antes da correção, uma mensagem motivacional para que a gente possa ficar mais inspirado e atento com a correção. Geralmente uma poesiazinha, né? Que é mais da nossa região, assim, é característica da nossa região. E espero que a gente possa tirar proveito e fique mais eufórico, né? E acompanhe mais atentamente a correção da nossa atividade, ok? Então vamos escutar o que temos para hoje.
É que é uma conta muito estranha essa do tempo. O poeta Dedé Monteiro, ele diz: um segundo a mais na vida é mais um segundo a menos. E foi pensando nisso que eu escrevi esse poema de hoje, que diz: o tempo se escorrega despretensiosamente. Não há força que segure por mais que a gente tente. Cada minuto para trás foi um que andou para frente. E mesmo correndo doido nesse galope feroz, vez por outra ele amansa e deixa de ser algoz. Até parece que diz: dá tempo de ser feliz, pois nunca é tarde para nós. Nunca é tarde para viver e aprender com a vida, para perceber que a estrada nem sempre será florida e que sempre há uma cura até para a pior ferida. Nunca é tarde para o rancor se transformar em perdão, para perceber que nem sempre você tem toda razão, para sentir mais com a mente e pensar com o coração. Nunca é tarde para ser bom quando a maldade chegar. Nunca é tarde para sorrir quando a lágrima rolar. Nunca é tarde para ser forte quando o corpo fraquejar. Acredite, meu povo. Acredite, nunca é tarde para abraçar um amigo, para proteger um estranho que está correndo perigo. Nunca é tarde para o seu peito se tornar um grande abrigo. Nunca é tarde para plantar uma árvore no chão. Nunca é tarde para ser grato por nunca faltar o pão e aprender a dividi-lo com quem não tem um tostão. Nunca é tarde. Nunca é tarde para sonhar em algo quase impossível. Entender que a esperança nem sempre será visível. Nunca é tarde para o fraco se tornar um imbatível. Imbatível. Imbatível como o tempo, que todo dia avisa que a conta que ele faz quase sempre é imprecisa e até a calculadora não sabe e fica indecisa. A conta de quando a peça da vida sai de cartaz, onde o ator principal é você e ninguém mais. O tempo é um segredo e acredite, é muito cedo para dizer tarde demais. Fica a mensagem, né? A mensagem para que a gente não desista nunca dos nossos objetivos, que a gente persista sempre e que, como ele finalizar aí dizendo que é muito cedo para dizer que é tarde demais, né? Então, não há limite para que a gente busque realizar os nossos objetivos. Vários fatores contam: planejamento, persistência, força de vontade, né? Não vamos ficar sempre à mercê da sorte, mas vamos fazer por onde, né? Nos esforçar, procurar sempre o melhor. O caminho é árduo, mas é importante a gente ter essas aprovações para que quando a gente conquistar esses objetivos, a gente saiba realmente valorizá-los e fazer bons deles, né? Então, que essa mensagem possa nos motivar em nossa vida de uma forma geral e especificamente agora no momento da nossa correção, tá bom? Pessoal, a gente dá continuidade à parte do estudo do átomo, né? E como eu falei no início da abertura da aula, é uma parte muito importante e básica para que a gente possa compreender muitos conteúdos de química que vêm a seguir, né? É uma parte, assim, um conteúdo chave, né? Indispensável. Alguns podem ter visto um pouquinho disso aqui no 9º ano, né? Quando algumas vezes tem introdução à química e física, mas a gente vai explicar aqui detalhadamente, né? Para todo mundo, tá certo? Ó, a parte do conteúdo diz assim: distribuição eletrônica, diagrama de Pauling, subnível mais energético e camada de valência. Veja só, a gente viu no estudo do átomo, né, que ele é a menor parte que compõe a matéria, e no átomo ele tem componentes, né? Ele tem componentes, principalmente 3: os prótons, os elétrons e os nêutrons. Desses 3, tem 2 deles que ficam fixos na parte central do átomo, né, que é chamado de núcleo, e esses 2 são justamente os prótons e os nêutrons. E tem o outro componente, que são os elétrons, né,
de tamanho semelhante praticamente, mas a massa quase inexistente, né, infinitamente menor que a massa dos prótons e dos nêutrons, ele fica girando ao redor desse núcleo, né, de forma orbital, e nessa parte aí, eles são a principal parte do estudo, né? É tanto que a gente vê aqui distribuição eletrônica, ou seja, como é que os elétrons estão distribuídos, por conta que o núcleo é fixo e os elétrons ficam ao redor desse núcleo, mas não exatamente de uma forma idêntica de distância, né? Mas tem algumas distâncias que se dividem até 7 e essas 7 são chamadas de camadas. Então os elétrons estão distribuídos em camadas eletrônicas. Aqui no desenho que foi acompanhando para vocês, mostra que cada círculozinho desse, ó, que está ao redor do núcleo, é uma camada, que também é chamado um nível, tá bom? Um nível, né, ou uma camada eletrônica. E cada camada ela tem um limite máximo de elétrons que ela suporta. Por exemplo, a primeira camada que está mais próxima do núcleo é a camada K. Ela só suporta 2 elétrons. Quer dizer que um elétron ela suporta, 2 ela suporta, 3 ela já não suporta mais. É o limite elétrico que ela aguenta nessa camada, certo? A segunda camada é a camada L. Ela já suporta um pouco mais, 8. Então até 8 ela suporta, passando de 8 não. E é assim o mesmo sentido. A camada M é 18, a camada N é 32, a camada O 32, a camada P 8 e a camada Q 8, né? A P é 18 e a Q é 8. Aí, tudo bem. A gente percebe aqui que há um aumento na quantidade de elétrons suportado até a quarta camada. Da quarta para a quinta camada há uma estabilidade. E da quinta camada para as próximas há uma redução. E a gente fica pensando, por quê? Né? Dois motivos principais. Quando a gente for ver o diagrama de Pauling, daqui a pouco, né? Quando a gente for responder a nossa última questão, nós vamos analisar melhor por que isso acontece. Duas razões principais. Não há necessidade, porque os átomos até hoje estudados, eles se eu não me engano, giram em torno de 120 elementos da tabela periódica. Então, esse quantitativo é suficiente para fazer essa distribuição eletrônica. Caso outros elementos futuramente venham a aparecer, né, que tenham novos elementos compondo a tabela, nós possivelmente vai aumentar um pouquinho os elétrons dessas últimas camadas. Essa é uma das razões. Outra razão é que as camadas mais próximas, elas apresentam mais aproximação, né, do núcleo, né, que faz com que os elétrons fiquem girando, porém elas têm diâmetros menores, né? Elas recebem uma energia maior do núcleo, mas com o núcleo com diâmetro menor. Então tem esse outro fator também, tá certo? Então basicamente, para a gente iniciar, é isso, o estudo da eletrosfera, e a gente vai analisar a distribuição dos elétrons dentro do átomo, ok? Tem algumas perguntas que é mais de conceito, né? Daquilo que a gente já falou agora também, a gente vai responder logo essas questões conceituais e vai dar um foco especial para a última questão. Ela é essencial para a gente entender essa parte de distribuição eletrônica, né, esses conceitos mais iniciais. Muito importante a gente estar muito atento nessa última questão da atividade que a gente está corrigindo hoje, tá bom? Vamos logo para essas perguntas iniciais, são perguntas de definição. A primeira questão pergunta assim: o que se entende por distribuição eletrônica? De acordo com o vídeo que foi para vocês acompanharem, né? Dava para vocês tirar lá do comentário do que vocês entenderem na explicação com as palavras pessoais também de vocês, não tem nenhum problema. Desde que mantenha o mesmo sentido, tá tudo certo. Aqui, ó, eu coloco como sugestão de resposta a forma pela qual os elétrons de um átomo são organizados em seus níveis, camadas, né? A distribuição eletrônica. Como é que os elétrons estão organizados nas camadas que formam o átomo, né? Eles estão organizados por uma distribuição, e essa distribuição é chamada de distribuição eletrônica, ou seja, a forma como os elétrons estão distribuídos e também organizados nesses níveis, que são as camadas K, L, M, N, O, P, Q. 7 camadas, 7 níveis, tá bom? Segunda questão: como podemos definir
nível e subnível de energia. Nível são as próprias camadas, tá bom? Diz assim, ó, nível de energia é cada camada eletrônica. Nível, camada, período. Tudo significa a mesma coisa. Tanto faz você dizer um nível, uma camada ou um período, certo? Subnível, já está dizendo, é uma subdivisão de cada nível, de cada camada. E eles são em 4 subníveis, tá bom? Subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Cuidado não confundir. Níveis são as camadas eletrônicas que são 7. K, L, M, N, O, P, Q, certo? Subníveis é o que essas camadas podem comportar. Tem camadas aí que só comportam um subnível, a gente vai ver daqui a pouco. Tem camadas que suportam 2, 3 e tem camadas que suportam até 4 subníveis. Não tem mais que 4 subníveis, só são até 4, tá bom? Então já dá um sentido, né? O nível, ele é formado por subnível ou subníveis, certo? Vamos seguir, né? Pronto, questão 3 e 4. Pessoal, coisa fundamental demais, viu? Extremamente importante isso aqui, ó. Esses quadrinhos aqui, que isso aqui é o diagrama de Pauli, né? Para a gente compreender como é que esses elétrons estão distribuídos dentro do átomo, ok? Por que é que ficam as camadas eletrônicas daquele jeito? É fundamental, volto a dizer, muito importante a gente compreender esse conteúdo agora para a gente ter prosseguimento nos conteúdos futuros. Essa parte de distribuição eletrônica, análise do diagrama de Pauli, fundamental. Bora lá. Qual a importância da utilização do diagrama de Linus-Pauling, que é isso aqui, né? Algo que foi desenvolvido a partir dele e que facilita muito a nossa compreensão para a distribuição dos elétrons que formam o átomo, ok? A gente coloca aqui como sugestão de resposta. O diagrama facilita a distribuição eletrônica de forma organizada e crescente em níveis e subníveis de energia. Então, facilita para que a gente possa estabelecer essa distribuição de uma forma mais compreensiva, já deixa eles tudo organizadinho, né, nos níveis e subníveis de energia. Então, distribui e organiza ao mesmo tempo, de uma forma mais compreensiva, tá bom? A gente vai voltar nesse diagrama para poder entender melhor a distribuição, tá certo, pessoal? Ó, aqui, ó. Quarta questão. Diferencie nível mais energético e camada de valência. Né? Ficou separada aqui a palavra energético. Diferencie nível mais energético e camada de valência. Se eu não me engano, um dos vídeos que foi para vocês, segundo vídeo, dava um foco muito grande, porque os alunos estudam esse conteúdo, mas eles ficam muito na dúvida qual é a diferença entre subnível mais energético e camada de valência. Muitos acham que é a mesma coisa, tem deles que se atrapalham, acaba confundindo um com o outro. A gente vai, na próxima questão, né, que é a nossa última questão, tentar detalhar de forma mais minuciosa o que é que significa cada coisa e qual a diferença entre elas e como é que a gente utiliza o diagrama de Pauli para chegar nessas respostas de o que é subnível mais energético e o que é distribuição e o que é camada de valência, tá bom? Aí a resposta, de uma forma bem resumida, é essa aqui, ó, ou semelhante a ela, né? Subnível mais energético é o último da distribuição. Você vai distribuir aqueles elétrons, aquele último subnível, ele vai ser chamado o mais energético, que é o último da distribuição, tá bom? Camada de valência é aquela mais distante que foi percorrida na distribuição. Nem sempre é a última. É a que ficou mais distante na distribuição. É aquela que atingiu o maior nível possível ao longo da sua distribuição. Às vezes não é o último. O subnível mais energético é sempre o último, tá bom? E a camada de valência é sempre a que foi percorrida mais distante. Não esquecendo, subnível são as letrinhas S, P, D e F. Então o último apenas. Camada é toda a camada que pode pegar até 4 subníveis em cada camada, tá bom? Camada é a mesma cor de nível. Ok, vamos agora à nossa última questão, né, que não desmerecendo essas primeiras, mas elas são realmente fundamentais para a gente entender melhor. Como ia ficar muito apertado aqui, eu não coloquei um diagrama
aqui, tá bom? Mas tem um exemplo feito, eu posso até voltar, eu vou voltar um pouquinho, porque tem um diagrama de Pauli, né, na questão anterior, para que a gente possa analisar. Então veja só aqui, pessoal. Faça a distribuição eletrônica dos elementos a seguir, em subníveis crescentes de energia, informando o número de elétrons por camada. A camada de valência, você vai dizer, na camada K ficou tantos elétrons, na camada L ficou tantos elétrons, entendeu? Camada por camada você diz quantos elétrons tem. A camada de valência, qual é a camada de valência e o número de elétrons que essa camada tem, o subnível mais energético e o número de elétrons que há nesse subnível. Para não ficar muita coisa assim, vocês acharem muito complicado, ele deu um exemplo, todo respondidozinho, e baseado nesse exemplo, fazer a mesma coisa nos outros, ok? Siga o exemplo utilizando o diagrama de Pauli. Eu não coloquei o diagrama aqui, senão ia ficar muito apertado, não ia dar para a gente visualizar direito. Mas eu vou voltar no diagrama da questão anterior, para a gente entender essa questão da distribuição, tá bom? Eu vou voltando e mostrando aqui para vocês. Ó, ele dá um elemento aqui, o germânio, que tem 32 no número atômico. Vocês estão lembrados que no número atômico, ele também é considerado quantidade de elétron, não é? Então, se ele tem 32 no número atômico, quer dizer que ele tem 32 elétrons. O átomo de germânio tem 32 elétrons. Como é que esses elétrons estão distribuídos? Por isso que a gente vai utilizar o diagrama para chegar nessa resposta. Tá ok? Então veja só. Tem aqui a resposta, mas eu vou mostrando pelo diagrama de onde foi que saiu isso aqui, ó. De onde foi que saiu isso aqui, ó? 1s2, 2s2, 2p6. Eu vou mostrar para vocês de onde foi que saiu isso aqui, tá bom? Essa distribuição pelo diagrama, que fica mais prático da gente entender. Tá bom? Depois as outras coisas são mais fáceis, mas a distribuição é a parte principal. Vamos distribuir 32. Eu vou voltar aqui um pouquinho para o diagrama de Pauli, certo? Para poder a gente analisar. Pronto, vamos para cá. Ó, qual é o número, pessoal? 32. Então, esse diagrama serve para você distribuir os elétrons de qualquer elemento da tabela. Tá certo? Mas aí vamos distribuir os 32 para vocês entenderem por que ficou aquele monte de nível. Olha, aqui, pessoal, tem as camadas, ó. São os níveis K, L, M, N, O, P, Q. São 7, né? E na frente tem os subníveis. Como a camada K só suporta 2 elétrons, então ela tem só o subnível S. A camada L suporta 8 elétrons, então 2 do S e 6 do P, porque é assim. O subnível S, ele só aguenta 2 elétrons. O subnível P só aguenta 6, vai aumentando de 4 em 4, entendeu? O subnível D aguenta 10 elétrons e o subnível F suporta 14 elétrons. Quando a gente olha assim, toda a linha, a gente tem a quantidade que a camada aguenta, suporta, camada ou nível. Então, a camada, quer dizer, o nível K, suporta só 2 elétrons. Vou explicar para vocês. Cada subnível acompanha um número grande na frente, uma letra minúscula e um númerozinho pequeno em cima. Esse número grande que está na frente é só para dizer para a gente qual é o período, qual é o nível. Então, primeiro nível, segundo nível, terceiro, quarto até o sétimo, tá bom? Então, esse número grande que vem aqui, ó, a função dele é apenas informar qual é a camada que a gente está trabalhando. O S é o subnível e o númerozinho de cima, que é o que a gente vai mais se ater, né? A nossa atenção vai ter que ficar mais a respeito dele, é a quantidade de elétrons que a gente vai na hora da distribuição, tá bom? Outra coisa importante demais, essas setinhas que estão aqui, pessoal, da direita e da esquerda, de cima para baixo, a gente vai usando esse sentido. Quando a gente usar esses elétrons aqui, que acabar a seta, a gente tem que ir para a próxima seta, sempre de cima para baixo. De cima para baixo, tá bom? Sempre da direita e desce até terminar a seta. Quando você for continuar, você volta e começa aqui na parte de cima da seta de novo, até descer, tá bom? Então, vamos distribuir 32. Como é que a gente começa? Começa pela primeira setinha, quando acabar vai para a segunda, para a terceira e assim por diante. Olha só de onde saiu todos aqueles elementos lá da distribuição eletrônica do germânio, se não me engano, 32, né? Então, a gente vai distribuir 32. Veja, eu vou distribuir esse númerozinho pequeno aqui, viu? Ó, esse que está em cima do subnível, ok? Então, quando eu for contando, distribuindo que acabar uma seta, eu vou para a próxima seta, de cima para baixo de novo, ok? Então, bora lá, ó. Vou distribuir 32, viu? 32. Então, aqui, ó, na primeira seta.
2. Só tem dois elétrons, né? 2. Acabou a seta. Aí vem para a próxima seta. Soma os dois daqui com mais segunda seta. Mais 2, 4, né? É para chegar em 32, viu? Então, 2, um S2, né? Com mais 2 aqui, do 2S2, 4. Acabou a seta, vem para a terceira seta aqui, ó. Cima para baixo. Já vai em 4, viu? Aí aqui com mais 6, 10. Com mais 2, 12. Acabou a seta, vai para a próxima. É para chegar em 32, hein? Esqueça não. Já vai em 12. Aí com mais 6 aqui, 18. Com mais 2 aqui, 20. Acabou a quarta seta, viu? Vamos para a próxima. Já vai em 20, viu? Com 10 aqui, 30. E é para dar 32. Aí você diz, Globo, aqui tem 6. E eu só preciso de 2. Posso pegar? Pode. Você só não pode pegar se for maior que esse valor. Até esse valor você pode pegar. Então, se até aqui deu 30 e eu preciso de 32, quer dizer que está faltando mais 2. Então, eu vou pegar 4P2 e não 4P6. Porque aqui eu só usei 2. Então, veja, eu saio distribuindo no 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 e parei em 4P2, tá bom? Então essa é a distribuição, eu distribuo sempre seguindo essas setinhas aqui, ó. Distribuo, quando acabar vem para outra, até chegar o valor que eu estou querendo distribuir completo, tá certo? Então até aqui deu 30, aí eu usei mais 2 aqui, parou em 4P2, muito importante. Então eu vou aqui, o lugar que eu parei foi 4P2, então eu vou, como foi feito aqui, ó. Adiantar um pouquinho para a gente. Então, nessa distribuição, eu coloquei aqui todos aqueles subníveis que a gente for usando pela setinha na forma que a gente ia pelas setas. Então, o primeiro foi 1S2, depois foi 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, até chegar em 4P2, certo? Somando esses valores pequenininhos aqui de cima, ó, 2 e 2, 4, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 30, 32. Essa é a distribuição nos subníveis. Você distribui lá do primeiro, vai fazendo, seguindo as setinhas, até chegar, completar aquele valor que você quer. Como era para completar 32, a gente completou 32 para o 4P2, certo? Essa é a parte mais importante, porque as partes que vêm depois, elas são mais simples. Se a gente compreender isso aí, as outras partes são mais simples. Tá ok? Então veja só. Distribuição foi isso aqui, né, que a gente fez lá pelo diagrama. Agora, qual a próxima parte? Quantos elétrons tem por camada? Como é que eu sei, Glauco, pela camada se está desse jeito? Pessoal, a camada é o número grande da frente. Então, onde tiver o número 1 na frente, o número grande aqui, é a primeira camada. Onde tiver número 2 na frente, é tudo a segunda camada, entendeu? 3 e assim por diante. Então, para saber por camada, é só olhar o número grande e somar os números que tem em cima. Quantos número 1 tem aqui? Só 1. Quantos elétrons foram usados na primeira camada, que é a camada K? 2. Então, K, eu usei 2. Segunda camada, que tem o número 2 na frente. Quantos? Tem esses dois aqui, né? Ó, que tem o número 2 na frente. Então, nessa segunda camada, eu usei quantos? 2 mais 6, 8. Né? Que isso aqui é tudo segunda camada. Ó. Então, camada L, 8. Terceira camada, o que tem o número 3 na frente. Então, eu usei esse e esse aqui, ó, que tem o número 3, né? Ó, 3S2, 3P6 e 3D10. Então, tudo isso é a terceira camada. Então, eu tenho que somar todos esses números que estão em cima aqui, certo? 2 com mais 6, 8, com mais 10, 18. Terceira camada eu usei 18. E a quarta camada? Onde é que tem o número 4 grande na frente? Aqui e aqui. Aí eu somo os elétrons do 4S2 com 4P2. 2 e 2, 4. Quer dizer que na camada N, que é a quarta camada, eu usei 4. Ok? Então é isso, pessoal. Olha o número grande da frente para saber qual é a camada. E depois soma os números que estão em cima dessas camadas para saber quantos elétrons tem nessa camada. Tá bom? Então, primeira camada só usou 2, camada K. Segunda camada usou 2 mais 6, 8, camada L. Terceira camada, 2 mais 6 mais 10, que é a terceira, tem o número 3 aqui na frente, dá 18, camada M, 18. E a quarta camada, né, que tem o número 4 na frente, usei 2 aqui do S e 2 do P, que ficou 4, ok? Olhando devagarzinho, acompanhando, bem direitinho, dá para a gente compreender, certo? Terceira parte, qual é a camada de valência? Camada de valência, pessoal, você vai olhar desse número grande aqui, ó, dos números grandes, tá certo?
qual o maior número grande que apareceu? O 4. Apareceu o 4 aqui e aqui. Então você vai pegar o maior número grande, né? Que no caso, eu repeti aqui, desculpa. Você vai pegar desses números maiores, porque o grande, eu disse, esses números que vem na frente, certo? Porque tem um número pequenininho aqui que é o expoente, que são os elétrons. Então esse número que vem na frente, antes do subnível, que é o número maior, ele representa a camada. Então, desses números maiores que aparecem antecedendo o subnível, qual o mais elevado que surgiu? O 4, né? Esse aqui e esse aqui. Aí você vai somar os elétrons que estão em cima deles. Ó, 2 aqui e 2 aqui. Então a camada de valência é a quarta camada, que é a camada N, com 4 elétrons. Porque pegou 2 daqui com mais 2 daqui. Tá bom? E o subnível mais energético é mais simples, que é onde você parou. Onde você parou é o subnível mais energético. Você parou em qual subnível? No P, que vinha com quantos elétrons nele? 2. Aí você diz, o subnível mais energético é o P aqui com 2 elétrons, que foi aqui em cima. Tá bom? O primeiro impacto assim é meio complicado, a gente entende mais ou menos, né? Mas a gente fica reforçando. E possivelmente a gente vai trabalhar mais de uma lista sobre essa parte de distribuição eletrônica, porque a gente precisa realmente compreender ela bem direitinho para poder seguir nos demais conteúdos, como eu falei para você, né? Isso aqui é um conteúdo básico, ele é um alicerce para que a gente possa compreender vários outros conteúdos que vêm lá na frente, tá bom? Baseado nesse exemplo, vamos tentar fazer, né, acompanhar a resolução dos próximos exemplos agora, certo? Vamos olhar aqui. Ó, pessoal, aí eu coloquei aqui, lá na de vocês eu coloquei uma tabelinha dessa aqui, né? Que vinha bem direitinho, ó, vinha com as camadas, vinha com os elétrons que comportava cada camada, os níveis, vinha o diagrama de Pauling, para facilitar para vocês, certo? Então aqui, ó, o germânio, como eu falei para vocês, tudo direitinho aqui, ó, certo? Aquela distribuição toda direitinho que a gente fez aqui, mostrou aqui, tudo como a gente tinha visto, né? Então, baseado nesse exemplo, foram propostas algumas distribuições aí para a gente fazer. Primeiro, o cloro. O cloro tem 17. Aí qual é o primeiro passo da distribuição? Vai aqui no diagrama de Pauling e vai usar essa setinha, ó, somando os números de cima, certo? Somou, acabou a seta, vem para outra. De cima para baixo, acabou para outra. Sempre de cima para baixo, viu? Da direita para a esquerda, sempre descendo a seta. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos distribuir isso aqui, ó. Primeiro é para chegar em 17, viu? Em 17. Bora lá. 2, acabou a seta. Vem para outra. Com mais 2, 4, acabou a seta. Com mais 6, 10. Com mais 2, 12, acabou a seta. Então eu estou com 12 já. Quer dizer que eu preciso de mais 5 para completar o 17. 3p6 vai dar certo? Vai. Se ele comporta 6 e eu preciso só de 5, eu vou parar em 3p5. Eu não podia usar era 7, se ele só comporta 6, né? Então eu posso utilizar até o limite que ele comporta. Então vai ficar 3p5, vai parar em 3p5. Colocando eles em forma organizada, quais foram? Um S2, aqui ó, um S2, depois 2S2, 2S2, depois 2p6, depois 3S2 e por último 3p5. Essa é a distribuição pelos subníveis, né? Então se a gente fizer essa distribuição pelos subníveis bem direitinho, as outras perguntas que vêm a seguir ficam bem mais fáceis, tá bom? Então essa distribuição é muito importante, essa parte aqui do diagrama, certo? Principalmente seguindo essas setazinhas aqui bem direitinho para não se atrapalhar, tá bom? Então a distribuição ficou desse jeito. Aí vem as perguntas. Número de elétrons por camada. A primeira camada, né? Aqui só tem um subnível na primeira camada mesmo. A primeira camada, K2. K2. Segunda camada, que não tem esse 2 aqui, usou 2 daqui com mais 6 daqui, né? Então a segunda camada, que é a L, eu usei 8. 2 mais 6, 8. Terceira camada, que não tem esse 3 aqui, ó, grande na frente. Eu usei 2 aqui com mais 5 aqui, 7. Então a distribuição por camada fica desse jeito. Primeira camada que é K, 2, L, 8 e M, 7. Certo? Camada de valência, pessoal, quer dizer o número mais distante, o maior número desses números que vem aqui antes do subnível, né? Qual o mais elevado? O mais elevado foi o 3. E o 3 apareceu aqui, ó, a terceira camada, que é a M,
E tudo que tiver na terceira camada, eu vou somar esses números de cima. Então eu usei 2 com mais 5 na terceira camada, 7. Então a camada de valência é a terceira camada, que é a M, com 7 elétrons, porque usou 2 aqui com mais 5 aqui, na terceira camada, certo? Subnível mais energético, como eu falei para vocês, é só você olhar onde parou, sem precisar botar esse número grande que antecede a letra, certo? É só colocar a letra com expoente, que são os elétrons em cima. O subnível mais energético foi o subnível P, que foi o último, com 5 elétrons. Então, P com 5 elétrons, ok? Então, a cada um que a gente vai fazendo, a gente vai aprimorando mais a compreensão, tá certo? Vamos olhar aqui a letra B. Mesma coisa aqui, acompanhando de novo para facilitar a nossa vida. Aqui é o zinco, né? Zn, zinco, 30. Vamos distribuir 30. Mesma coisa aqui, pessoal. Aqui usou 2, 4, veio para cá. 10, 12, acabou, né? Sobe de novo. Com 6, 18. Com 2, 20. Né? E aqui eu vou precisar de 10. Até o 4S2 deu 20, né? Então, quando subiu aqui para continuar, precisava de mais 10. Posso usar 3D10? Posso. Ele não é o limite, né? Eu não posso usar mais que 10. Agora 10 ou menos que 10 eu posso. Então eu parei em 3D10. A distribuição nas camadas é só colocar essa mesma sequência das setas aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D10. Deu certo em 30, né? Então a gente distribuiu, certo? Próximo passo, que os próximos passos são mais simples. O número de elétrons por camada. Primeira camada usou 2, né? Camada K. Segunda camada usou 2 com 6, camada L usou 8. Terceira camada usou 2 com 6 com 10. Né? Tudo isso é terceira camada, viu? 2, 6 e 10. Quer dizer, camada M usou 18. E a quarta camada, que só teve subnível mesmo, usou 2, tá bom? Que é a camada N, tá certo? A camada de valência, desses números que antecedem, são esses números maiores aqui, que antecedem o subnível, qual o mais elevado? O 4, né? Quantos número 4 grande tem aí? Só tem esse. Então, quantos é a quarta camada, N, com quantos elétrons? 2, que não tem outra aqui para a gente somar, né? Só teve esse subnível na quarta camada. Então, 2 elétrons. Então, a quarta camada é a de valência, a mais distante, que usou 2 elétrons, certo? Qual o subnível mais energético? Aí você vai no último, onde parou, e é só dizer quantos elétrons tinha nele, qual é o subnível e quantos elétrons apareceu nele. Então você diz que é o subnível D com 10 elétrons, que é esse 10 que está aqui. Tranquilo? Né? A gente vai melhorando aí a compreensão. Vamos seguir. Vamos seguir para a letra C. Na letra C é próximo também, que é o bromo, né? Ele é 35. Então a gente vai distribuir 35 aqui. Eu acho que vocês já perceberam aí que como fica um negócio até meio cansativo, tá somando tudo do começo aqui de novo. Tem uns locais aqui que você já pode até mais ou menos memorizar, né? No 4S2, quando chegar no 4S2 já é 20, porque aí se o número passar de 20 eu já posso continuar dele, para não ter que iniciar lá do comecinho de novo, entendeu? Mas aí, como é uma coisa rápida também, a gente está explicando agora, né? O conteúdo é um conteúdo recente, novo, a gente está começando ele agora, então a gente vai explicar detalhado do início, certo? Vamos distribuir 35, aquela mesma história, ó. Segue a seta, viu? 2, acabou, aí vem para outra. 4, acabou, vem para outra. Com mais 6, 10, 12, acabou. Vem para essa outra. Com 6, 18, com 2, 20, acabou. Com 10, 30. E é para dar 35. Eu estou em 4P6. Eu posso usar 5 aqui nesse nível P? Posso, né? Então eu vou parar em 4P5, certo? Coloquei a distribuição aqui toda na ordemzinha das setas, ó. 1S2, 2S2, tudo direitinho, até o 4P5. Na mesma sequência que a gente seguiu as setas, certo? Número de elétrons por camada, aquela mesma história. Primeira camada só teve 2, K2. Segunda camada teve 2 com 6, 8, L8. Terceira camada teve 2 com 6, com 10, que é a terceira, que é a M, que dá 18. E a quarta camada a gente teve 2 com mais 5. Né? A quarta camada, 2 com mais 5, que deu 7. Essa fica a distribuição por camada, certo? 2, 8, 18 e 7. Qual é a camada de valência? Como é que eu faço? Eu vou olhar dos números grandes aqui, ó, que antecedem os subníveis, qual o mais elevado? O mais elevado é o número 4. Então, como eu tenho o 4 em dois locais aqui, eu tenho que somar os elétrons dele, certo?
Então é a quarta camada, a mais elevada, a mais distante. E eu somando os elétrons, 2 com 5, 7. Então quarta camada, N, com 7 elétrons. Tá certo? Ok. E o subnível mais energético? É mais fácil, né? É só olhar o último. Né? Subnível P com 5 elétrons. Né? P e 5 elétrons. Tá bom? Tranquilo? É a mesma coisa. A gente fez mais de uma letra só para ir praticando mais, certo? Praticando melhor. E aqui, se eu não me engano, a última, né? Se eu não me engano, foram quatro letras só, essa última questão. Para a gente distribuir agora esse elemento T e E, que significa telúrio. Então, aqui no telúrio, que dá 52, vamos distribuir 52. Então, você já sabe mais ou menos onde é que fica cada valor, mas a gente vai fazer aqui do começo, certo? 2, acabou a seta, com mais 2, 4, 6, 10, 12, aí vem para cá, ó, 18, 20, aí aqui no 3 de 10, 30, 36, 38, com mais 10, 48, para chegar em 52, se aqui já tem 48, falta mais 4. Então eu vou parar em 5P4. Tem 6, mas eu só precisar usar 4, né? Então 5P4 é onde parou. Então fiz toda a distribuição aqui, pessoal, seguindo as setinhas do jeito das anteriores e até parar em 5P4. Tá bom? Essa ordem é muito importante para que você não se atrapalhe na distribuição. Eu não posso sair embaralhando qualquer valor aqui, não. Tem que ser na ordem das setinhas, viu? Na mesma sequência. O número de elétrons por camada, mesma coisa. A primeira camada só usou 2, a segunda camada, que são esses dois subníveis aqui, usou 2 com 6, que dá 8. A terceira camada, onde tiver o número 3, eu conto. Ó, aqui, 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 eu somo. 2 e 6, 8 e 10, 18. Né? A quarta camada, eu vou pedir desculpas a vocês, porque houve um errozinho aqui, viu, pessoal? Essa distribuição por camada, ela vai além. Desconsiderem esse N aqui, tá bom? Até o M tá certo, aí faltou digitar o restante aqui, acabou passando desapercebido. Mas o M é 18, que é a terceira, e a camada N, que é o 4, é 6 daqui com 10 daqui, ó. Tá certo? 6 daqui e 10 daqui. Então a quarta camada vai dar 2 com mais 6 com mais 10, né? Então eu tenho 18 também. Então N18 e a quinta camada 2 e 4, 6. Só recapitulando que houve esse errozinho aqui no final, certo? É 2, 8, 18, 18 de novo e 6, certo? 2, 8, 18, 18 e 6. Desculpem aí que houve essa falha aqui. A camada de valência é a mais distante desses números aqui. Então, o número mais elevado desses que antecedem o subnível é o 5. Então, eu tenho aqui um subnível 5 e tem outro aqui, ó, tá vendo? Na camada 5. Então, eu somo, né? Quinta camada, que é a camada O, KLMNO, tá certo? Quinta camada. Juntando 2 desse aqui, do S, com 4 do P, dá 6. Então, nós temos quinta camada, camada O, com 6 elétrons. E o subnível mais energético, que é o que parou, né? Subnível P, que tem 4 elétrons, ok? Dê uma olhada novamente no que a gente falou, porque houve uma falhazinha aqui nessa segunda seta, número de elétrons por camada, no finalzinho. Tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que não fica totalmente claro, né? A primeira explicação, mas certamente a gente vai ter pelo menos mais uma lista para trabalhar melhor essa parte aí de distribuição eletrônica e todas essas definições aí, tá bom? O uso do diagrama de Pauli, o subnível e a camada de valência, tá certo? Mas, antes de finalizar, né, a gente tem o desafio. O desafio é esse aí, ó. Tem um triângulo aí, e ele é formado por várias partes que vão dando suporte, né, até chegar lá no topo. E ele quer saber o valor desse X aí, que está no topo. Ele dá as alternativas, certo? Deu para entender direitinho, não deu? Pronto, pessoal, é isso mesmo. Tá bom? Dá uma olhadinha aí que tem que descobrir um padrão. Cuidado, porque ele bota uma interrogação aqui e bota o X, mas na verdade ele não quer saber o valor da interrogação não, viu? Ele quer saber o valor do X. É para que vocês respondam qual é o valor do X que está lá no topo, tá bom? Analisa aí e manda a resposta de vocês para mim, tá bom? De preferência pelo WhatsApp mesmo, que é mais rápido para a gente devolver a resposta para vocês,
se acertaram ou não. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado, acompanhado aí. E qualquer coisa entre em contato, qualquer dúvida entre em contato, a gente vai se comunicando e colocando os avisos necessários, como a gente sempre faz. Tá bom então? Um abração a todos, hein? Fiquem com Deus.